aquele que com seu sangue nos comprou e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos, queridos, abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, texto que já foi recitado ao final desse período de louvor. Nós leremos a partir do versículo 11, e nós leremos até o final do capítulo, mas nós vamos expor até o capítulo 10, verso 18. Hebreus capítulo 9, verso 11, que fala sobre o precioso sangue da eterna aliança, o sangue de Jesus, a eficácia do sacrifício de Jesus. Então, dando continuidade a esta série de exposições, nós estamos agora neste capítulo 9. E nós nos colocaremos de pé para a leitura da palavra de Deus e leremos do versículo 11 ao versículo 28. Eu gostaria de convidar a igreja a ler comigo, nós leremos alternadamente. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja os pares. Assim diz a palavra do Senhor. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo, e a todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas que, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, seja bendito o teu nome de eternidade a eternidade. Seja bendito o teu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro sem defeito, sem mácula, cujo sangue é precioso mais do que ouro perecível, e que é conhecido desde a fundação do mundo, e que foi manifestado nos últimos tempos, por amor de nós, teu povo. E bendito é o teu Espírito Santo, que aplicou as bênçãos da redenção realizadas por Cristo ao teu povo, e que hoje nos dá o entendimento para compreendermos a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que a tua graça nos assista, para que entendamos o caráter eterno, eficaz, suficiente e sublime do precioso sangue de Jesus, que selou a eterna aliança, a nova aliança com o teu povo. Nós te pedimos isto e agradecemos em nome dele. Amém. Podem assentar-se. Meus amados irmãos, nós já temos visto a superioridade de Cristo sobre todos os ritos, instituições e pessoas da velha aliança. E para que nós relembremos a nossa mensagem anterior, nós temos, para quem está nos visitando, talvez pela primeira vez, nós temos pregado nessa epístola aos Hebreus aos domingos à noite. E nós temos visto, especialmente na mensagem anterior, que em contraste com o sumo sacerdote da velha aliança, Jesus Cristo é ministro do verdadeiro santuário, do qual aquele santuário terrestre, que é descrito em Êxodo, era uma mera figura. Nós vimos isto, e especialmente no capítulo 8, verso 1 e 2, que foi o capítulo que nós vimos, diz que ele se assentou à destra do trono da majestade nas alturas. Ele diz, ora, o essencial, a coisa mais importante de tudo que temos dito é que nós possuímos tal sumo sacerdote, um sumo sacerdote de tal grandeza, que assentou-se à destra do trono da majestade nas alturas, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu, não o homem. Esse verdadeiro santuário, que é enfatizado no capítulo 8, versos 1 e 2, e no capítulo 9, versos 11 e 12, é o próprio céu, o lugar onde Deus habita e onde está o seu trono. Jesus nos introduziu no próprio trono da majestade nas alturas. Esse tabernáculo do qual Jesus é ministro é também um tabernáculo que Deus, o Senhor, erigiu e não o homem. E é um tabernáculo, portanto, que não pertence a esta criação, como ele diz no capítulo 9, verso 11, que não é feito por mãos e não é dessa criação. E tudo isto contrasta o tabernáculo e o verdadeiro santuário onde Jesus entrou com o santuário terreno, aquele santuário erigido por Moisés. Então nós vimos isto, Jesus é um sumo sacerdote que adentrou o santuário verdadeiro, portanto ele é um sumo sacerdote superior a Arão. Mas nós também vimos que Jesus é mediador de uma nova aliança com base em superiores promessas. A aliança da qual Jesus é o mediador, é superior à aliança anterior, que foi sancionada para os crentes no Velho Testamento. E nós vimos que esta aliança foi prometida através dos profetas, no capítulo 8, versos 8 a 13, e ela também foi tipificada e pré-anunciada nos ritos e símbolos da velha aliança. Capítulo 9 até o verso 10 nos diz isso. Ou seja, na própria velha aliança nós tínhamos o anúncio simbolizado, tipificado e também declarado através dos profetas que haveria uma nova aliança. Portanto, aquela velha aliança
de fato, estava previsto que ela fosse abrogada. Então, tendo demonstrado que Cristo é o ministro de um santuário superior, porque é Ele quem nos introduz na verdadeira presença de Deus, e que Ele é mediador de uma aliança superior, a nova aliança, o autor agora passa a demonstrar mais um aspecto, ou mais um elemento da religião judaica em relação a qual Cristo também é superior. Ele mostra que não só Jesus é um sacerdote superior, que nos adentrou num santuário superior, que nos trouxe uma aliança superior, mas ele diz que o sacrifício oferecido por Cristo é um sacrifício de natureza superior. Então agora nós já vimos a superioridade de Cristo, lembrando desde o capítulo 1, sobre os profetas da velha aliança. Nós vimos a superioridade de Cristo sobre os anjos, no capítulo 1 e capítulo 2. Nós vimos a superioridade de Cristo sobre Moisés, no capítulo 3. Nós vimos a superioridade do descanso que Cristo nos traz em relação ao descanso que Josué nos trouxe, que Josué trouxe aos crentes da velha aliança, no capítulo 4 mesmo. Vimos ainda que Jesus, como sumo sacerdote, é superior a Arão, porque ele é de uma ordem superior, ele é da ordem de Melquisedeque. Nós vimos que a própria ordem sacerdotal de Jesus é superior à ordem sacerdotal levítica. Nós vimos que o tabernáculo, o santuário no qual Jesus nos introduz é superior ao santuário no qual adentrava Arão. Nós vimos que Jesus é mediador de uma aliança superior, ele trouxe um novo pacto que traz mais superiores promessas. E agora, mais do que tudo, nós vemos que o sacrifício que Jesus realiza também é superior aos sacrifícios que eram realizados sob a velha aliança. Você lembra, a palavra de Deus está muito bem explicada como o crente da velha aliança deveria cultuar. O livro de Levítico é o livro litúrgico por excelência de Israel. E ali estava o modo como Deus queria ser adorado no contexto da velha aliança. E você sabe, se você é crente há algum tempo, que na velha aliança nenhum crente podia chegar-se a Deus para cultuá-lo sem o sacrifício. Era preciso o sacrifício de animais. O culto era centralizado no sacrifício. O sacrifício era o elemento central do culto. Todo crente deveria aproximar-se de Deus. Aliás, em Israel, o altar do holocausto deveria queimar continuamente e sempre tinha que ter um animal ali. Pela manhã era sacrificado um cordeiro, à tarde outro cordeiro, e não podia faltar o sacrifício no altar dos holocaustos. Então é neste contexto do culto da velha aliança, que era oferecido através do sacrifício, que o autor vai nos mostrar como é que Jesus introduz um sacrifício superior, que é o que vai sancionar e selar a nova aliança. Ele diz no verso 11 e no verso 12, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Verso 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Jesus também não adentrou o santo dos santos de mãos vazias. Ele adentra o verdadeiro santuário com sangue, com um sacrifício. Mas o autor já antecipa aqui tudo o que ele vai falar e que ele já vinha, de certa maneira, antecipando nos capítulos anteriores. Mas, especialmente a partir do capítulo 5, ele vinha enfatizando que enquanto o sumo sacerdote na velha aliança oferecia sangue alheio, Jesus oferece seu próprio sangue. Mas agora ele resume, o nosso ensino está resumido nesses versos 11 e 12, especialmente o verso 12, que Jesus não se aproximou, não adentrou o santuário de Deus, o trono da majestade, com o sangue de animais, de bodes, de bezerros, e nem com o sangue que não era o seu, que era um sangue alheio. Mas ele adentrou o santuário de Deus
pelo seu próprio sangue. E ele fez isto uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Este verso 12 resume todo o significado da eficácia do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo. Que o sacrifício de Cristo é poderoso, porque ele foi feito uma vez por todas. E como é que ele mostra, meus irmãos, a superioridade do sacrifício oferecido por Jesus Cristo? É disso que queremos falar, e eu quero então mostrar como o autor apresenta a superioridade da eficácia do sangue de Cristo. Eficácia é a qualidade daquilo que é eficaz, né? O que é eficaz? Eficaz é aquilo que produz o resultado desejado, o resultado planejado. Eficaz é aquilo que verdadeiramente realiza o que se pretende. Então, a eficácia do sangue de Cristo significa que o sangue de Cristo, ele de fato conseguiu, ele de fato obteve para os crentes de todos os tempos uma eterna redenção, um eterno resgate, um eterno perdão e, portanto, a vida eterna. E o argumento que o autor utiliza, ele vai demonstrar, pelo menos através de 4 princípios, 4 verdades, ele vai mostrar que apontam a superioridade do sacrifício de Cristo. E o primeiro princípio que ele vai nos mostrar, a partir do versículo 13, o versículo 12 resume tudo, mas a partir do versículo 13, é o seguinte: ele mostra primeiramente que o sacrifício de Cristo é superior, porque ele proporcionou uma purificação de natureza superior aos sacrifícios da velha aliança. A purificação que o sangue de Cristo proporciona, que o sangue de Cristo obtém para os crentes, é de natureza superior à purificação que era obtida com o sacrifício de animais na velha aliança. Observe o que ele diz no verso 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Eu quero que você observe que os versos 13 e 14 estão em posição de contraste. Ele fala no verso 13 do sangue dos bodes, de touros e a cinza de uma novilha. E o que eu chamo sua atenção, em primeiro lugar, é para a multiplicidade dos sacrifícios da velha aliança. Observe que está no plural: o sangue de bodes, touros, a cinza de uma novilha. Ele está descrevendo aqui o rito de sacrifício, de purificação da velha aliança, que nos é narrado aí em várias passagens. Quando ele fala aí no capítulo 9, verso 13, ele está se referindo aí ao que está escrito em Levítico capítulo 16, versos 15 e 16, e em Números 19, versos 9, 17 a 19. Ali estão descritos esses ritos. O sangue dos bodes de touros, eles eram aspergidos sobre o povo contaminado. Uma novilha queimada até virar cinzas, depois eram pegas as suas cinzas e eram jogadas sobre o povo, simbolizando uma purificação. O que o autor está trazendo é o velho argumento dele do menor ao maior. O que ele está dizendo é, em relação aos sacrifícios dos animais, que os sacrifícios dos animais, primeiro, eram múltiplos. Eram precisos muitos animais para realizar o tipo de purificação pretendida por Deus ao instituir a velha aliança. Bodes, touros e novilha, eles precisavam ser aspergidos sobre o povo. Mas em segundo lugar, ele mostra que esses sacrifícios de animais, mesmo sendo múltiplos, eles só proporcionavam uma purificação de natureza ritual, de natureza cerimonial, ou seja, de natureza simbólica e não real. É isto que ele quer dizer quando ele diz que o sangue desses animais santificava os contaminados quanto à purificação da carne. Essa expressão purificação da carne é exatamente para contrastar com o Espírito eterno pelo qual Cristo se ofereceu a si mesmo no verso 14.
Então, carne e espírito aqui, carne aqui não é tanto o sentido de natureza pecaminosa, mas o sentido de natureza humana em sua fraqueza. Então, purificação da carne aqui está se referindo a uma a uma purificação de natureza frágil, de natureza meramente externa, de natureza simbólica. Aqueles sacrifícios não produziam uma purificação interior de quem os oferecia. Por outro lado, muito mais ele diz, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, ele purifica o quê? Não a carne externa, não simbolicamente, mas ele purifica a nossa consciência de obras mortas para servirmos um Deus vivo. De novo há um jogo de palavras aí de contraste. Obras mortas estão em contraste com Deus vivo. E o que ele quer dizer por obras mortas? Ele está falando que tudo que nós fazemos para agradar a Deus é morto. Que nada do que nós podemos fazer para agradar e satisfazer a justiça de Deus é eficaz. Porque o homem está morto em seus delitos e pecados. As obras humanas para satisfazer a justiça de Deus, elas são mortas no sentido de que elas são ineficazes. Não há vida nelas. Mas elas são também obras mortas porque elas são sempre pecaminosas. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que os nossos atos de justiça mais perfeitos ainda são contaminados pelo pecado. O pecado contaminou todas as áreas da vida humana. É neste sentido que Isaías, você lembra, nos diz que todos nós somos como um imundo e as nossas obras de justiça são como trapos de imundície. Observe, as nossas obras de justiça. Aquilo que é feito com justiça, ainda assim, está tão contaminado pelo pecado, que é uma obra morta. Eu vou dar um exemplo. Às vezes você faz uma coisa boa, correta. Você faz do jeito que você deveria fazer. E as pessoas parabenizam você. Mas às vezes você faz estas coisas com uma motivação pecaminosa, para ser reconhecido. Eu posso citar um teste muito rápido aqui. Quantas vezes você fez uma coisa certa, boa, e aí você não foi reconhecido e você ficou todo indignado por causa disso? Ninguém reconhece, né? Porque no fundo nós queremos reconhecimento. E isto já contamina essa obra. Porque nós não estamos fazendo para agradar a Deus, mas para agradar aos homens. Só para citar um exemplo. E o salmista, no Salmo de número 19, diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. O coração sempre esconde alguma motivação pecaminosa, mesmo nas nossas melhores obras. Elas não conseguem atingir o padrão de perfeição exigido por Deus. É por isso que o autor diz que o sangue de Jesus pode purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus que é vivo, porque sendo elas mortas, elas não podem agradar a um Deus vivo. Observe que o autor está dizendo que os sacrifícios da velha aliança tinham sim o seu valor. Eles traziam sim um tipo de purificação. A purificação cerimonial não deve ser tida como coisa de somenos. Ela era importante, ninguém poderia adentrar a presença de Deus, nem o sumo sacerdote, ninguém poderia cultuar a Deus sem realizar essa purificação ritual. Então ela era importante no contexto da velha aliança. Mas o que o autor está dizendo é que a purificação que era realizada era meramente simbólica. Não era real, no sentido que ela não trazia o perdão, a remissão dos pecados. Mas o sangue de Cristo, ele nos purifica a consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É este o contraste, querido, o sangue de muitos e o sangue de um só. O sangue de animais versus o sangue do Filho de Deus. O sangue de animais mortos
versus o sangue daquele que ressuscitou dos mortos. Há aqui um triplo contraste. Nós precisamos entender para isso, meus amados, o conceito de expiação. O Senhor Deus, quando instituiu os sacrifícios da velha aliança, o tempo todo, se você ler o livro de Levítico, você vai verificar que ele está dizendo: eu vos dei para a expiação. O sangue vos é dado para a expiação. O que é expiação? Não tem nada a ver com espiar no sentido de ver, né? Porque não é com S, é com X. A palavra expiação pode ser traduzida por reparação. Expiação é um ato ou um sacrifício pelo qual um pecado, um erro, uma transgressão é reparada. O que a palavra de Deus ensina desde a velha aliança é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Remissão é um sinônimo de perdão, de resgate. Expiação é um sinônimo de reparação. Para que o pecado seja perdoado, ele tem que ser punido. Mas como Deus vai ao mesmo tempo punir e perdoar? Quando o pecado é cometido, queridos, a ira de Deus, a santidade de Deus exigem reparação do pecado. E o que é que repara o pecado? Porque o salário do pecado é a morte. Só a morte pode reparar o pecado. A gente vai entender isso um pouco melhor quando a gente entender a questão da relação entre o sangue e o pacto. Mas isso é para o segundo ponto. Mas nesse momento é importante que você entenda, quando você comete uma transgressão, você causa um dano. E você precisa, para ser justificado da sua transgressão, reparar o dano. Então, quando a palavra de Deus mostra que o sangue daqueles animais trazia uma reparação, essa reparação era de natureza simbólica. Porque nós deveríamos fazer a seguinte pergunta: como é que a vida de animais pode proporcionar reparação da transgressão de seres humanos? Se foram seres humanos que morreram, como a morte de animais pode reparar? Como a morte de animais pode substituí-los na punição? Esses animais eram considerados vítimas substitutas. O sacrifício deles simbolizava a morte do próprio ofertante. É por isso que quando o ofertante chegava-se com um animal, ele impunha a mão sobre a cabeça do animal, e então ele era imolado. Essa imposição de mãos era uma transferência simbólica das transgressões do ofertante para o animal. Ou seja, o animal é um representante. Ali, no animal, o representante está morrendo e pagando a pena pelo seu pecado. A questão é que um animal não pode representar perfeitamente seres humanos. Porque o ser humano é de natureza superior, é de um valor superior. Os seres humanos são superiores aos animais. Somente a morte de um homem pode trazer reparação à morte do outro. É por isso que Deus instituiu a pena de morte em Gênesis capítulo 9. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. A lei de Talião, o princípio do olho por olho, dente por dente, é exatamente isto. Olho por olho, dente por dente, cabeça por cabeça, mão por mão, pé por pé, etc. Somente a vida de um homem pode trazer a reparação pelo pecado do homem. Ou somente a morte de um homem pode trazer reparação e, consequentemente, o perdão dos pecados de um homem. De homens. Mas outra pergunta deveria vir à nossa mente agora: como a morte de um só homem pode proporcionar reparação da transgressão de muitos homens? Eu estou usando reparação, lembre-se, eu quero dizer expiação, que eu estou usando um termo que comunica melhor. Como é que a morte de um só homem pode pagar a dívida de muitos homens? Nós podemos responder isto com 3 princípios. Primeiro, pelo mesmo princípio da representatividade, pelo qual somos herdeiros da transgressão de Abraão. E aí nós precisamos de uma passagem, de certa maneira, paralela a essa passagem de Hebreus para entender, que é Romanos capítulo 5, versículo 12.
o princípio da solidariedade da raça, da representatividade. Foi por esse princípio da representatividade que a transgressão de Adão recaiu sobre todos os homens. Foi Adão quem pecou, mas a partir dele todos os homens nascem condenados e com uma natureza pecaminosa. Por quê? Porque em Adão toda a raça humana estava presente em semente. No capítulo 5, verso 12, é exatamente este o princípio ensinado por Paulo em Romanos 5,12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Agora, a partir do verso 15, a Bíblia diz, verso 14, melhor dizendo, entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Quem era aquele que havia de vir? Jesus. Adão é um tipo de Cristo. Agora, preste bem atenção. Se Adão tivesse obedecido a Deus, a obediência de Adão traria benefícios para todos nós, para toda a raça humana. Porque Adão era um representante e há uma relação solidária entre os seres humanos. Entre alguém e a sua semente, os seus descendentes. Então, se Adão tivesse obedecido, a sua obediência traria benefícios para os seus filhos. Mas a questão é que Adão desobedeceu. Adão fracassou. Adão falhou. Mas Deus já sabia disso. Na verdade, Deus já havia decretado todas as coisas. E Deus já havia preparado a vinda do seu filho. Adão prefigurava o que havia de vir. Adão não conseguiu. Então, Deus continua reclamando a obediência e agora a reparação do pecado. Então, duas coisas Deus vai reclamar agora. O homem continua precisando obedecer, só que agora por causa da herança de Adão ele não pode obedecer. Mas não só isso. O homem precisa pagar pela ofensa feita. Como é que vai acontecer isso? É exatamente esse princípio de representatividade. Nós ainda continuaremos sobre este assunto, dessa questão de como que uma obediência, a obediência de um só, vai trazer a remissão dos pecados. Ele diz isto no próprio capítulo 5 de Romanos. Observe aqui, no verso 17 diz, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Então como é que Jesus Cristo, um só homem, pode proporcionar a reparação da transgressão de muitos? Pelo princípio da representatividade, o mesmo que nos fez herdar a transgressão de Adão. Em segundo lugar, Jesus pode proporcionar, sendo ele um só, a redenção, a expiação da transgressão de muitos, porque ele é o Filho de Deus, e o valor do seu sacrifício é infinito, e a sua oferta satisfez plenamente a justiça de Deus. Aqui está a sabedoria de Deus. Jesus não era um homem comum como Adão. Jesus é homem e Deus. Jesus é o próprio Filho de Deus. Então, por isso, o sangue de Jesus traz essa expiação que o sangue de animais no Velho Testamento não traziam. E terceiro lugar, o sangue de Cristo somente é suficiente para expiar a transgressão de muitos, porque ele ressuscitou dentre os mortos como vindicação dessa justiça de Deus. A própria Epístola aos Romanos, capítulo 4, verso 25, diz que o Senhor Jesus, ele foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou por causa da nossa justificação. O que ele quer dizer? Por causa da nossa transgressão, Jesus teve que ser entregue, teve que morrer, teve que ser punido.
Mas o que ele quer dizer quando ele diz que ele ressuscitou por causa da nossa justificação? Uma vez que a sua morte satisfez a justiça de Deus, e fomos justificados, ele pode ressuscitar. A ressurreição é a vindicação da satisfação da justiça de Deus mediante o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque se ele não tivesse ressuscitado, isso significaria que ele não era perfeito, mas era um pecador. Porque o salário do pecado é a morte. Então, se ele não ressuscitasse, isso significa que ele é um pecador. Mas uma vez que ele não tinha pecado, a morte não podia segurá-lo. Ele não podia ficar na condenação. E assim ele ressuscitou. Então, como que a morte de um só homem pode proporcionar reparação da transgressão de muitos? Porque sendo o Filho de Deus, o valor do seu sacrifício é infinito. E a oferta de Cristo, sendo ele perfeito, satisfez plenamente a justiça de Deus. E porque ele ressuscitou dos mortos, vindicando esta justiça. Então, voltando aqui para Hebreus capítulo 9, que é o nosso texto, versículo 13 e versículo 14, o que nós vimos aqui como primeiro princípio, que mostra a superioridade da eficácia do sangue de Cristo, é o sacrifício de Cristo proporcionou uma purificação de natureza superior aos sacrifícios da velha aliança. Por quê? Os sacrifícios da velha aliança eram muitos, tinham que ser repetidos, e eles proporcionaram apenas uma purificação ritual, cerimonial, simbólica, enquanto que o sacrifício de Cristo proporciona uma reparação que traz uma purificação real. Ele purifica, verso 14, a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Isto nos leva ao segundo princípio. O autor aos Hebreus também vai demonstrar, a partir do verso 15, que o perdão também proporcionado pelo sacrifício de Cristo alcançou até os crentes da velha aliança. Porque veja bem, se os crentes da velha aliança, por meio daqueles sacrifícios, tinham apenas uma purificação ritual e simbólica, segue-se que o pecado deles precisava de um sacrifício eficaz. Os próprios crentes da velha aliança precisavam do sacrifício de Jesus. Porque nem os sacrifícios que eles realizavam purificou dos seus pecados. É por isso que ele diz no verso 15, por isso mesmo, ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Observe o que ele está dizendo. Ele está falando que ele é mediador de uma nova aliança para que, intervindo a morte para a remissão ou perdão das transgressões, de quais transgressões? Que havia sob a primeira aliança. A morte dele veio para trazer remissão das transgressões que estavam sob a primeira aliança. Também. Entendeu? Você percebe no texto? Aquela aliança era imperfeita. E os ritos dela não podiam trazer purificação. É isto que ele está dizendo. Ele é o mediador de uma nova aliança com um objetivo. E esse objetivo visa inclusive aos crentes da velha aliança. Ele já havia falado a nós, ele já havia falado que os crentes da velha aliança têm um perdão eterno. Mas agora ele está indo além. Ele está dizendo que não só nós que vivemos sob a nova aliança, mas que o crente da velha aliança também foi alcançado pelo sacrifício de Jesus. Porque aquelas transgressões nunca puderam ser expiadas pelo sangue de bodes, de animais, de touros e pela cinza de uma novilha. Por isso que ele é mediador da nova aliança. Isto estabelece uma relação de continuidade entre a velha e a nova aliança. Na verdade, Jesus cumpre tudo o que a velha aliança simbolizava. A nova aliança é nada mais do que uma ministração superior da mesma graça que nos é apresentada sob a velha aliança. Então, o perdão proporcionado pelo sacrifício de Cristo é superior, não só porque ele traz uma purificação real
enquanto aqueles da velha aliança traziam uma purificação cerimonial, mas porque ele alcança com o seu perdão, com a sua justiça, os próprios crentes da velha aliança. Em terceiro lugar, meus queridos, o nosso texto vai nos mostrar que o sangue de Cristo também é superior, porque ele tem um valor pactual superior como selo da nova aliança, sobre o valor do sangue dos animais. Aqui nós encontramos a relação entre sangue e pacto, e nós precisamos entender um pouquinho. Observe o verso 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos. Não é isso? Visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Isso, você deveria fazer uma pergunta aqui. O que tem a ver a aliança com testamento? Ele estava falando de aliança, de repente ele está justificando a sua ideia de que Cristo trouxe remissão para os crentes da velha aliança, a primeira aliança. E aí ele justifica dizendo, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Aqui nós temos um pequeno problema que precisamos resolver. É que essa palavra testamento aqui é a mesma palavra que é traduzida nos versículos anteriores e posteriores ao versículo 17, que é traduzido por aliança. Até agora, o tradutor, aqui nós temos uma questão de tradução. O tradutor vem falando de aliança. Aí observe que versos 16 e 17, ele fala sobre testamento, sobre a natureza de um testamento. E depois no verso 18, nós voltamos ao termo aliança. A questão é que na língua grega, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra grega é a mesma, diatheke. Então é o tradutor quem escolhe usar a palavra testamento aqui. Por quê? Isto não é sem razão. Em primeiro lugar, porque testamento e aliança têm uma relação. O testamento, ele só pode ser sancionado, só pode ser confirmado quando o testador morre, não é? Então, o testamento é uma disposição de última vontade. Então, alguém que quer fazer um testamento, ele diz, olha, eu quero que depois da minha morte, a minha herança seja distribuída desta forma. Essa é a minha última vontade. Aquele testamento só tem força de lei quando o testador morre, não é verdade? Ninguém pode receber a herança estabelecida no testamento enquanto o testador vive. Então, neste sentido, o testamento e a aliança se equivalem. Porque a aliança também era sancionada através de uma morte. Ou simbolizada no início, quando se fazia a aliança, ou de maneira real, quando se quebrava a aliança. Então é por isso que o autor aqui está entendendo, ou melhor, o tradutor está entendendo, que o autor está fazendo uma comparação entre aliança e testamento. No entanto, meus amados, eu não sou muito afeito a esta interpretação do tradutor. Eu prefiro seguir um pouco a interpretação que dá um autor, entre muitos outros, chamado O. Palmer Robertson, no livro Cristo dos Pactos. Ele diz que não se justifica o uso da palavra testamento, neste caso. Primeiro, porque o texto todo está falando de aliança. Segundo lugar, porque a aliança não é um termo de disposição de última vontade. A aliança, ela deve vigir, mesmo que o testador viva. Terceiro lugar, porque na aliança, a palavra aliança, ela também caberia aqui, porque eu poderia ler assim. Pois, verso 17, uma aliança só é confirmada no caso de mortos. Lembre-se, ele estava falando da morte de animais. Então ele está dizendo, uma aliança só é confirmada no caso de mortos, referindo-se à morte ritual e simbólica dos animais. Certo? Veja aí se a leitura não faz sentido. É visto que de maneira nenhuma a aliança tem força de lei enquanto vive o testador, enquanto vive aquele que se compromete na aliança. Ou seja, quando uma aliança é quebrada, para que ela seja válida, é preciso que a morte do testador aconteça. Por isso ele diz logo em seguida, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Então o tempo todo ele está falando de aliança. Mas a ideia de testamento, ela
ela é de certa maneira subjacente, mas ela é secundária. O que nós queremos dizer com tudo isso é o seguinte: por que ele está falando de morte e aliança? E aí vem a nossa explicação dentro desse ponto de que o sangue de Cristo tem um valor pactual. Por que o sangue tem um valor pactual na aliança? Observe o verso 18, que a primeira aliança também foi sancionada com sangue. Qual era o objetivo do sangue quando se sancionava a aliança? Observe que ele diz no verso 19, porque Moisés, havendo proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã e tinta escarlate e hisopo, e aspergiu não só sobre o próprio livro, o livro da lei, mas também sobre todo o povo. E o que ele disse? Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Então, o sangue, ao ser salpicado sobre o povo, ele era um penhor de morte. O sangue na aliança, como selo, ele funciona como um penhor de morte. Em que sentido ele é um penhor de morte? E aqui eu tomo novamente o comentário de Palmer Robertson. A morte de um animal, segundo Palmer Robertson, ela simboliza um penhor de morte no momento do compromisso da aliança. Você lembra lá em Gênesis 15, quando o Senhor Deus ordenou que Abraão matasse animais e os repartisse às metades e fizesse um corredor? E naquele dia o Senhor fez aliança com ele, uma tocha representando o Senhor passava por entre aqueles pedaços. E a palavra de Deus mostra que os animais então desmembrados, eles representavam a maldição que o autor da aliança invoca sobre si mesmo, caso viole o compromisso. Então aqueles animais é uma espécie de garantia, de penhor. Eles garantiam que se o testador não cumprisse a aliança, ele morreria. Então a morte dele acontecia simbolicamente. Mas caso o testador não cumprisse a aliança, ela se cumpriria de fato. Isso não só está em Gênesis 15, mas em Jeremias capítulo 34, versos 18 a 20, e eu quero abrir lá, esse rito que é também mencionado em Gênesis 3,15, ele nos é explicado. No caso de Jeremias, ele vai falar da transgressão do povo sob a velha aliança. Em Jeremias 34, 18 a 20, diz assim, acaso ele está falando, Jeremias 34, 18 a 20. Está escrito assim, desde o verso 17, portanto assim diz o Senhor, vós não me obedecestes para apregoardes a liberdade cada um a seu irmão e cada um a seu próximo, pois eis que eu vos apregou liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste, para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram perante mim como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas partes. Aqui é o mesmo rito de aliança que Deus faz com Abraão, no verso 15, no capítulo 15 de Gênesis. Só que aqui são os crentes ali de Israel que fizeram esta aliança, repartiram o bezerro em duas partes e disseram que eu morra e como estes animais seja entregue às aves de rapina se eu transgredir a minha aliança. A morte daqueles animais, o sangue daqueles animais era um penhor, uma garantia, um selo da aliança feita com o Senhor. E Deus está dizendo, só que eles não obedeceram. Então o que vai acontecer? Para que a aliança tenha força de lei, para que a aliança seja confirmada, eles têm que morrer, e eu vou fazer a eles exatamente o que eles fizeram perante mim, com o bezerro que eles dividiram. Por isso ele diz, eu vou entregá-los, os cadáveres deles, no verso 20, eu vou entregar os cadáveres deles para serem pastos das aves dos céus e aos animais da terra. Então, quando alguém fazia uma aliança, queridos, na verdade, em praticamente todas as culturas do Oriente Médio, toda a aliança era sancionada com sangue. E o sangue significava, esta é a minha vida, caso eu não seja fiel à aliança. Então, o sangue é um penhor de morte. O Palmer Robertson nos diz ainda, continuando
um pouco o comentário dele, ele diz assim: uma aliança é, na verdade, um vínculo de sangue, um vínculo de vida e morte. O sangue tem significação nas Escrituras porque representa a vida, não porque seja bruto e sangrento. A vida está no sangue. O Senhor diz isso em Levítico 17:11. A vida da carne está no sangue. Por isso o derramamento do sangue representa um julgamento sobre a vida. Então o Palmer Robertson explica que uma vez firmada a relação da aliança, nada menos do que o derramamento de sangue pode libertar das obrigações contraídas no evento de violação da aliança. Uma vez firmada a relação de aliança, nada menos do que o derramamento de sangue pode libertar das obrigações contraídas no evento da violação da aliança. A aliança é esse vínculo de sangue, ela envolve compromissos com consequências de vida e morte. Por isso, no ato do estabelecimento do pacto, as partes se comprometem mutuamente por meio de um processo formal de derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue, ele representa a intensidade do comprometimento de aliança. Por meio da aliança, essas pessoas que estão ligadas, elas são ligadas para a vida e para a morte. É por isso que o casamento é uma aliança. Eu prometo estar contigo na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, não é isso? Na tristeza, na alegria, até que a morte nos separe. O que a palavra de Deus está dizendo, meus amados irmãos, é que assim como na velha aliança, o sangue da aliança selou, aquele sangue selou aquela aliança, como um penhor de morte, o que sela a nova aliança é o sangue de Cristo. Qual é a garantia do perdão completo dos nossos pecados passados, presentes e futuros? É a morte sacrificial de Cristo. É por isso, meus amados irmãos, que quando o Senhor Deus, lá nos evangelhos, o Senhor Jesus nos evangelhos, institui a ceia do Senhor, o que ele diz? Isto é o meu corpo que é dado por vós. E logo em seguida, ele toma o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então o sangue de Cristo selou a nova aliança. O sangue de Cristo é o penhor, é a garantia, porque é o sangue do Filho de Deus, porque é um sacrifício perfeito, porque satisfez a justiça de Deus plenamente, porque foi aceito por Deus. Ele é um penhor de natureza superior. Aquele penhor da velha aliança não podia garantir o perdão dos pecados nem dos crentes da velha aliança, mas a morte de Jesus garante. Queridos, nós continuamos pecando, nós não estamos mais no pecado, mas o pecado habita em nós, mas sendo nós de fato nova criatura, nós temos hoje a garantia, mesmo sabendo que vamos pecar amanhã, que aquela morte, ela é o penhor, ela é a garantia de que todos os nossos pecados estão perdoados. Por isso este é um sangue precioso. Por causa desse valor pactual superior ao sangue que era vertido na velha aliança. E em quarto lugar, o sangue de Jesus é superior, porque ele nos habilita a entrar, a adentrar naquele santuário verdadeiro. Só o sangue de Jesus pode nos habilitar. Aquele sangue de animais habilitava um sacerdote a adentrar o santuário terrestre, não é? Ele não podia entrar sem sangue. O sumo sacerdote, quando adentrava o Santo dos Santos, ele não podia entrar sem sangue. Ele tinha que ter o recipiente com sangue do animal que havia sido morto lá no altar dos holocaustos, para aspergir sobre a tampa do propiciatório, para expiar os pecados da nação no dia da expiação. Então, só que aquele tabernáculo era terrestre, mas a presença de Deus, ela exige um sangue de natureza superior para que se adentre. A presença real de Deus. Observe o verso 21 e 22. Depois de falar que Moisés aspergiu o povo com o sangue da aliança, ele diz que igualmente ele também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado.
Então ele não só aspergiu o povo, mas ele aspergiu aquele lugar onde Deus habitaria com o seu povo, que era o tabernáculo. Por quê? Porque aquelas coisas foram feitas por homens, ainda que por ordem divina, certamente. Ainda que segundo o modelo divino mostrado no monte para Moisés. Ainda que feitas por homens cheios do Espírito Santo, mas ainda eram homens pecadores. Então era preciso haver um rito de purificação, para que elas se tornassem cerimonialmente santas, purificadas. Então todos aqueles utensílios do tabernáculo, eles são aspergidos com sangue. Ou seja, o santuário, o lugar da habitação de Deus no meio do seu povo, precisa ser purificado. Porque é o lugar de encontro entre o Deus Santo e o homem pecador. E porque o homem pecador está ali, ele precisa de purificação. Por isso ele diz, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei, no verso 22, se purificam com sangue. Por que ele diz quase todas as coisas? Alguns ritos de purificação eram com água. Mas ele diz, e sem derramamento de sangue não há remissão. Não há perdão sem derramamento de sangue. Aí ele diz no verso 23, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com... As figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Aqueles utensílios do tabernáculo terrestre eram figuras das coisas que se encontram nos céus. Era necessário que essas figuras, ou seja, os utensílios do tabernáculo, fossem purificados com aqueles sacrifícios. Mas o próprio santuário que elas representam, ou seja, o santuário verdadeiro, celeste, precisa de um sacrifício superior para que se possa adentrar. O que o autor quer dizer aqui? Ele quer dizer o seguinte: aquele lugar terreno, o tabernáculo era o lugar onde Deus vinha ao encontro dos pecadores na terra. Mas ele tinha sido feito por mãos humanas, ainda que por ordem divina, e por isso precisava de purificação. E os sacrifícios da velha aliança tinham este objetivo. Mas as coisas celestiais, as próprias coisas celestiais no verso 23, ele está se referindo ao lugar mesmo da habitação de Deus. Mas ele precisa de purificação? Parece que ele está dizendo isso, né? As próprias coisas celestiais precisam ser purificadas com sacrifícios superiores às coisas terrenas que as tipificavam. Então, em que sentido? Se o céu é o lugar da habitação de Deus, ele já é puro. Na verdade, quem nos explica bem isto é Stuart Olliott, no seu comentário aos Hebreus. Ele diz o seguinte, que o que o autor quer dizer é que o sacrifício necessário para que os pecadores se acheguem a Deus na realidade celestial tem de ser infinitamente superior aos anteriores. E isso fica bem explicado no verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ele tinha que ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E aí ele chega ao último princípio, último e quinto princípio, que na verdade é a prova de todas as verdades que ele falou. Eu já havia adiantado isto no início. Porque eram ineficazes, aqueles sacrifícios precisavam ser múltiplos e precisavam ser repetidos. O fato de Deus ordenar a repetição daqueles sacrifícios já era uma forma de Deus dizer: esses sacrifícios são imperfeitos, esses sacrifícios são ineficazes, esses sacrifícios não satisfazem a minha justiça, esses sacrifícios são provisórios, eles apontam para o sacrifício superior. Por isso ele está dizendo, olha, Jesus não entrou no Santo dos Santos para se oferecer muitas vezes a si mesmo. Porque o seu sangue tem valor eterno, ele é o Filho de Deus. A sua obediência foi perfeita.
A justiça que o seu sangue satisfez foi perfeita, o seu sacrifício foi perfeito. Ele está falando da eficácia do sangue de Cristo. Por isso ele diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Meus amados irmãos, o que ele está dizendo é: o sacrifício de Jesus, porque é superior, ele não precisa ser repetido. Por isso nós não fazemos a missa. Sabe, missa é a crucificação de Cristo. Nós não cremos na transubstanciação. O corpo e o sangue de Cristo estão presentes espiritualmente na ceia do Senhor. Mas Cristo não precisa ser sacrificado. Por isso o nosso Cristo não está mais na cruz, porque o seu sacrifício foi suficiente. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que quando o Filho de Deus terminou a sua obra, depois de ter dito: Deus meu, por que me desamparaste? Quais foram as suas últimas palavras? Ele disse: está consumado. E sabe o que significa estar consumado? Em primeiro lugar, a palavra significa estar cumprido. Foram cumpridas as promessas sob a velha aliança. Foram cumpridas as promessas feitas a Abraão. Eu vim e eu estou morrendo para trazer a bênção de Abraão a todos os povos. Está cumprida a promessa do meu Pai. Eu vim para cumpri-la. Segundo lugar, ele está dizendo: está cumprida a aliança, porque os crentes transgrediram a aliança. Nem eu nem você podemos ser obedientes perfeitamente à aliança. E isso reclama a nossa morte, porque o penhor de sangue significa que o transgressor da aliança tem que ser morto. E o que Deus faz para não quebrar a sua aliança conosco? Ele se faz carne e morre e recebe a maldição da aliança. E quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo: a aliança está de pé. O meu povo quebrou a aliança, o meu povo desobedeceu a aliança, mas a aliança está de pé, porque o sangue da aliança está sendo oferecido. Mas em terceiro e último lugar, quando Jesus disse está consumado, ele usa uma palavra que está no perfeito grego. E o tempo perfeito grego indica uma ação que está sendo realizada e que vai ter efeito permanente. E a palavra que ele usava, a palavra grega é tetelestai, do verbo grego teleio, que significa completar, pagar, cumprir. Mas essa palavra tetelestai era uma palavra usada em carimbos no primeiro século, ou escrita em documentos de notas promissórias, quando uma conta era paga. Então, quando alguém pagava uma conta, você já viu? Você tem uma nota fiscal e alguém coloca o carimbo pago. Então, a última palavra de Jesus foi: está pago. Os meus pecados, os seus pecados, aquilo que você fez no passado, aquilo que você fez hoje, aquilo que você, crente, vai fazer amanhã. Sim, porque você vai pecar amanhã. Sim, porque você vai deixar de cumprir as promessas que você levianamente fez ao Senhor. Sim, porque o seu coração continua não sendo perfeito diante de Deus. Os pecados que você ainda vai praticar amanhã, Jesus declarou: está pago. Que bênção, queridos. É por isso que a Bíblia diz que ele vai aparecer sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É só por isso que naquele dia, quando Jesus vier, você vai ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Eu paguei. É graça. E eu termino, meus amados. Eu concluo rapidamente, apenas trazendo algumas aplicações. Essa promessa de redenção e pecado e perdão eterno não é para ser tomada levianamente como uma desculpa para pecar.
Porque se o sacrifício de Cristo tem esse valor, isto significa que cada pecado que eu cometo, que eu ainda vou cometer, provocou a morte do Filho de Deus. E quando eu peco é como se eu estivesse dizendo, crucifica-o. Então, longe de ser uma desculpa, uma justificativa, um salvo-conduto para você pecar à vontade, isto é para que você odeie o pecado. Meus amados irmãos, entendamos o grande amor de Deus. Deus não ordenou a morte de animais, aqueles muitos animais que eram sacrificados todos os dias, aquele sangue sendo derramado, todos os dias. Deus ama tanto o seu povo, que o sacrifício foi do seu próprio Filho. O Filho de Deus eterno morreu numa cruz. E quando você peca, você precisa lembrar, o amor de Deus é infinito. E se eu entendo esse amor, eu tenho que odiar o pecado. É nessa perspectiva que o apóstolo Pedro nos exorta a termos uma vida santa, quando no capítulo 2 da sua primeira epístola, no capítulo 1 da sua primeira epístola, no verso 16 ao 18, ele diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O valor do nosso resgate é uma motivação para viver em santidade. Por isso aquele que vive deliberadamente em pecado, provavelmente, na verdade, provavelmente não, certamente nunca se converteu, porque ele nunca entendeu o valor da morte sacrificial. Então a grande aplicação que eu quero trazer aqui, queridos, é esse sacrifício de Jesus nos traz a consciência limpa de obras mortas, mas ele nos deve motivar a uma vida de santidade. Nós devemos odiar o pecado, porque ele matou o Filho de Deus. E a custa do sangue da aliança é que Deus manteve a sua promessa.